Fala galera do Code AMArt Dias 90 com mais um tutorial de Ruby para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos aprender mais algumas funções do Ruby em respeito a hashes também e controle identity array, como retornar certos elementos do array de uma forma bem legal. Bom, o que eu vou passar hoje, então, eu tenho aqui organizado, vou falar um pouco sobre o método select, falar um pouco também sobre duas funções bem legais, que uma se chama eachKey e a eachValue, que é para retornar respectivamente somente as chaves de uma hash ou somente os valores de uma hash, ou fazer uma comparação somente com chave ou com valor. O método delete e uma forma sintaxe diferente também de você estar chamando as suas hashes, beleza? Então, inclusive eu vou começar com essa sintaxe diferente. Bom, o que nós vimos nos últimos vídeos, se você não viu, recomendo aí dar uma olhada nos outros vídeos que eu passei lá do Ruby. Nós poderíamos criar uma hash então e utilizar símbolos nela da seguinte forma, né? Você colocaria aqui então dois pontos e meu símbolo e daria então aqui um valor para ela, teste, por exemplo. Essa é a forma que a gente utilizava então aí de declarar uma hash. Bom, é um pouco chato usar essa sintaxe foguete aqui que eles chamam, né, que é o Rocket Syntax, com esse sinal de igual, esse mais e tal. Então temos uma forma um pouco mais simples. Você vai, ao invés de colocar tudo esse esquema, você vai simplesmente então colocar aí o nome do seu símbolo, por exemplo, meu símbolo, vai colocar dois pontos aqui na frente dele, dar um espaço e colocar então aí agora o valor que você gostaria de colocar. Então os dois pontos que eram no começo, como eu expliquei naquela sintaxe do símbolo, eles vão para o lado da frente, continua aqui na frente, continua sendo um símbolo, tá? Você não vai precisar mais daquele foguete, né, que é o sinal de igual, o sinal de maior, e depois você já coloca aqui o seu valor. Então você já tem seu par chave valor, pode dar uma vírgula e colocar os próximos símbolos, por exemplo, no símbolo 2, e pode colocar um valor aí booleano ou número ou da forma que você quiser, tá bom? Se você imprimir aqui, vou dar uma imprimida no meu hash, você vai ver que ele vai continuar imprimindo normalmente. Meu Sobola, ótimo. Igualzinho eu tinha feito já naquela outra forma, então não vai mudar nada, então, mas vai ficar muito mais rápido para você digitar suas hashes. Beleza, já cobri uma coisa então, como que faz aí essa declaração de hash. Vamos aprender um pouco sobre o select. Então o select, ele é simplesmente algo, se você já viu com JavaScript a função map, por exemplo, ela é a mesma coisa que no Ruby. O select, ele vai chamar uma função iterando todos os elementos da sua hash e vai retornar os elementos que passarem na validação dessa função numa nova hash. Ou seja, vamos supor que você tem uma hash enorme com vai saber lá quantos números diferentes e você quer pegar somente os números que sejam maiores que 20 ou por coisa assim. Você vai passar isso diretamente numa função e ele vai checar essa condição e já vai o retorno disso vai ser cada elemento que vai passar nessa função. Então no final você vai ter um array aí com os elementos que são maiores que 20. Nós podemos, por exemplo, usar o meu hash aqui. Vamos então criar um valor que eu vou criar 11, meu símbolo 3 e o meu símbolo 4. Vou colocar você um pouco maior, 5, 3, 4. Vamos então colocar aí, por exemplo, o meu myhash .select, abre e fecha chaves. Eu vou colocar aqui então entre duas, esse cano aí vertical, qual que é o elemento que eu estou iterando, né? Então vai ser, no caso, keyValue. E eu vou passar então, por exemplo, a condição que eu quero. Então que eu quero que o valor seja maior do que 10, por exemplo, né? Vamos colocar um valor maior do que 11, para a gente ver que o meu símbolo não vai passar. Eu vou então, isso vai retornar, essa função aqui vai retornar um array e eu quero em seguida já imprimir esse array. Então eu já vou dar um put s diretamente nele. Vamos ver se vai funcionar. Vou chamar aqui minha função. Eu fiz um probleminha aqui. Função select. Aqui eu não devia ter vírgula, mas acho que não é o caso. Aqui eu deveria ter colocado faltou colocar ali então dois pontos, para você ver que a sintaxe é importante. Bom, como você viu, eu imprimi então, aí eu só imprimi o meu símbolo 2, 3 e 4, que são valores maiores do que 11, por exemplo.
Se eu quiser, por exemplo, algo que seja menor ou igual a 11, eu vou imprimir somente o primeiro. Então, é rapidinho, você chama essa função, coloca aqui a condição que você quer, e ele já vai te retornar todos os elementos dentro de um array que satisfazem essa condição. Maravilha! Já estamos nos 5 minutos, já resolvi duas coisas que eu gostaria. Vamos passar então a falar um pouco agora das duas funçõezinhas bacanas que são a eachKey e a eachValue. Bom, elas são bem simples, não vou perder muito tempo. eachKey, você vai, chave por exemplo, você vai simplesmente iterar apenas dentro das chaves. Então você pode imprimir aqui as chaves, por exemplo. Se você quer vou resolver esse cara aqui, vamos lá. Se você quer saber somente então as chaves do seu array, agora sim, você pode chamar essa função eachKey, então ele vai imprimir então e vai iterar somente as chaves. Se você quiser só o valor, respectivamente a função eachValue, ela vai imprimir somente os valores. Isso no caso então é um compilado aí mais específico da função que a gente conhecia, que é a each, né? Porque você pode imprimir então, obviamente, como você sabe, você pode imprimir aí o valor, os dois juntos usando a each. Você pode imprimir a chave e o valor junto, mas dependendo do caso, às vezes você quer apenas um. Finalmente nós temos então o delete. O delete vai ser simplesmente aí uma função para você apagar valores do seu array. Vamos ver aqui se eu acertei. Na verdade, então, no caso, ele vai resolver apenas para array, tá? Como esse aqui vai ser só eu estou usando só um hash. Vamos supor que eu tenho aqui uma array. Essa já é, no caso, uma função para hashes. Então, eu tenho teste. Tenho mais uma aqui que é a teste2. Tenho a teste3. E vamos supor que eu quero deletar, então você pode passar o conteúdo. Ele vai procurar aí no seu array onde que tem esse elemento, e se não me engano ele responde aí ele vai responder então apenas o meu elemento que foi deletado. Então se eu der um put myArray, ele imprime então os dois valores. Vou resolver esses caras daqui para ficar mais legível. Como você vê, eu removi, então ele encontrou o teste, ele vai remover. E se você passar mais de um ID aí com o mesmo, porque isso não é problema no Ruby, ele vai resolver também. Vai deletar qualquer aparição dessa string teste, tá? E é isso aí, ele vai deletar, então vai limpar no seu array. Bom, tá aí mais algum conteúdo então de hash para vocês, a sintaxe nova, o método eachValue, eachKeys, esse método delete, e também, obviamente, a função select, que é muito bacana, que é aí uma irmã aí da função map do JavaScript e de outras linguagens. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos acabando aí a nossa trilha aí dos fundamentos do Ruby. Agora eu vou falar mais um pouco sobre blocos, um pouco mais sobre funções, e finalmente chegar na parte de orientação a objetos, que é muito legal também, pra gente fechar aí os fundamentos do Ruby e partir para outras partes dessa linguagem, beleza? Então, mais uma vez, obrigado por assistir, fique ligado no canal CodeAM, a gente se vê. Falou, galera!